Pessoal, esse mês é um mês muito importante e eu e a Sheila a gente vai começar a falar sobre um assunto que não pode deixar passar, né? É o mês do Maio Laranja. Enquanto a Sheila se recompõe, vamos começar falando sobre o que é o Maio Laranja. É importante a gente saber. O Maio Laranja, ele é um mês de combate e conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E especialmente dia 18 de maio, né, foi o dia escolhido para ser o Dia Nacional de Combate. Esse dia ele não veio à toa, ele tem toda uma história por trás disso, a história de uma menina, a Araceli, uma menina de 8 anos que foi vítima. Ela foi sequestrada, violentada, ela foi morta em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1973. E por isso, no ano de 2000, foi instituída uma lei criando, então, essa data. E o mês laranja, ele vem acontecendo desde então. São notícias, o que eu percebo que são tragédias que dão visibilidade para algumas situações, né? O abuso infantil, a violência infantil acontece desde que o mundo é mundo e é triste você saber que tragédias precisam acontecer para que um grupo, para que as pessoas realmente tenham consciência do perigo que nós enfrentamos hoje, do perigo que a gente vem enfrentando com os nossos filhos, com as nossas crianças, para quem não tem filho, com os irmãos. Então, uma das coisas assim que a gente tem muito, que eu tenho comigo, né, de combate à violência, é sempre a prevenção. A criança que está sob o meu cuidado, independente se é o Joaquim, meu filho, ou se é outra criança que vem para brincar com o Joaquim, algum familiar, eu sempre tomo cuidado nos locais que a gente vai, e aqui vai uma dica para você, que é mãe, que é pai, que é irmão, para você sempre ficar de olho na criança. O abuso não acontece só nos ambientes escondidos. Às vezes o abuso acontece na fila do mercado, né? Um pedófilo se aproxima da criança e passa a mão na criança. Isso é um trauma que é difícil ser recuperado, porque a criança cresce com isso. Acontece, às vezes, nos banheiros. Eu vejo muitos pais deixando os filhos irem ao banheiro sozinhos no shopping. É um local onde a criança fica vulnerável. Porque a criança ela já é um ser inocente. E toda vez que ela vê um adulto, ela vê segurança no adulto. Às vezes a criança vê um adulto estranho, mas que ele fala, qual que é o artifício? Eu conheço sua mãe, eu conheço seu pai. E essa criança deixa o adulto se aproximar e muitas vezes aí acontece o abuso. Então, os pais que vão no shopping, no mercado e que a criança precisa usar banheiro, não importa se ela não precisa mais da ajuda para ir ao banheiro. Acompanhe, fique na porta se a criança não quer que você entre junto, mas acompanhe o seu filho, seu familiar, a criança que está sob seus cuidados. Isso é importante. Essa é uma dica valiosa, eu falo para todas as minhas amigas, para ter esse cuidado, né, nos banheiros públicos, nos banheiros dos locais. Outra coisa, você vai no mercado, deixa a criança próxima de você. Muitos desaparecimentos acontecem assim. Quintal da residência. Tem um quintal grande, mas o portão está fechado. Olha que eu já vi situações em que a criança foi convencida a abrir o portão. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Portão trancado, a criança sob o seu olhar. Não dê motivos para que você se arrependa depois. Porque uma criança violentada, abusada ou até roubada, raptada, é um caminho muito difícil para quem é o cuidador, o responsável, os pais, para se recuperar disso. É um trauma muito grande. Então a gente sempre tem que ficar atento às crianças, porque são inocentes, porque elas precisam dessa proteção. A gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala justamente sobre isso. Quais são as obrigações de quem está cuidando da criança, de quem está ali fazendo a segurança da criança, de quem tem a guarda da criança. E a gente tem que estar atento. Agora, eu vou falar sobre a responsabilidade de você que não está cuidando da criança, mas você vê uma criança sendo maltratada. É sua responsabilidade por cometer um crime de omissão, caso você não faça nada. É sua responsabilidade ver se a criança está sendo maltratada ou não. Uma vez,
Eu estava indo pro trabalho, eu não estava fardada, estava indo pro trabalho e eu vi um homem descer de mão dada com uma menininha. A menininha devia ter uns 5 anos. E perto de onde ele estava descendo tinha um matagal, assim. Eu parei o carro. Eu já estava meio atrasada. Mas eu parei o carro e fiquei observando. Ele entrou no matagal com a menina. Eu falei, vou atrás. Eu desci do carro e fui lá.